Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta com mais uma aula gravada para vocês. Eu sou o professor Luiz Cláudio de Língua Portuguesa e hoje vamos falar sobre o assunto regência verbal. É o módulo 20 da nossa apostila, que tem início na página 65. Vamos começar então lendo essa tirinha que está aí logo na abertura do nosso módulo. A tirinha do Recruta Zero. Leia a tira e observe o uso do verbo preferir. Tá? Esse verbo é bem interessante porque na linguagem informal, na linguagem coloquial, ele é empregado de forma errada. Tá? E nós vamos ver isso aí. Ó. Por que ele está usando todas essas boias? Ele é um bom nadador. O Zero prefere dormir do que nadar. Então, fiquem atentos a esta expressão que está aqui. Ó. O Zero prefere dormir do que nadar. Então, é em cima disso aqui que nós vamos começar a entender o que é regência verbal. Continuando aqui a leitura, Platão, um dos amigos de Zero, utiliza a construção prefere dormir do que nadar. Então, está em cima disso aqui. Ó. Do que. Tá? Então, ele prefere dormir do que nadar. Mas há outra maneira de empregar esse verbo. E se ele escolhesse, diria, prefere dormir a nadar? Então, olha a outra construção. A nadar. Então, vejam que há uma diferença, tá? No prefere dormir do que nadar, prefere dormir a nadar. Você sabe qual é a diferença entre preferir uma coisa do que outra e preferir uma coisa a outra? É o que nós vamos ver agora na regência. O que é, então, regência verbal? A questão proposta na tira se refere à regência. Isso é, uma parte da sintaxe que estuda a relação de dependência entre o complemento, que é o termo regido, e o verbo, que é o termo regente. Então, guardem sempre isso. Quando eu vou estabelecer uma relação entre um verbo e o seu complemento, eu digo que o verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido. Tá? Esse entendimento é importante para a gente compreender regência verbal. Nesse caso, temos a regência verbal, que trata do modo de construção dos verbos. Vamos exemplificar com a fala de Quindim na tira do Recruta Zero. Essa fala aqui, ó. Por que ele está usando todas essas boias? Nós temos aí o verbo usar, que é o termo regente. Então, verbo é o termo regente e o seu complemento é o termo regido. O objeto direto, todas essas boias, é o termo regido. Ok? Por que objeto direto? Porque quem usa, usa algo. Ele não tem preposição, o complemento. Ele completa o sentido do verbo sem uso de preposição. Então, usar é um verbo transitivo direto e todas essas boias é objeto direto. A regência dos verbos refere-se, portanto, ao tipo de ligação que deve existir entre o verbo e seus complementos. Nós estudamos isso quando vimos verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Sendo assim, ela indica se o verbo deve ou não acompanhar-se de preposição e, quando necessária, qual é a preposição a ser empregada, de acordo com a norma padrão. Na tira do Recruta Zero, apresentada no início desse módulo, Platão emprega o verbo preferir, seguido da locução do que. Essa construção é bastante comum na linguagem coloquial e, portanto, frequente nas tiras, histórias em quadrinhos e na comunicação oral em situações informais, mas não é admitida na norma padrão. Nesta, ou seja, na norma padrão, o verbo em questão pede a preposição a e não o do que, a locução do que. Ok? Então, quem prefere, prefere algo a
outra coisa. Então, o correto era o 0 prefere dormir a nadar. Tá? E a gente ouve constantemente, como está aqui, a gente fala, prefere isso do que aquilo. Não. Tá? Norma culta, prefere isso àquilo. Ok? Vamos prosseguir então a regência verbal e a variação linguística. A diferença entre a linguagem formal e a informal, ou entre a língua escrita e a língua oral, reflete-se no caso da regência. Adiante você conhecerá os casos mais comuns em que essa divergência ocorre. Vamos virar a página então, para a página 66, e vamos entender isso. Sempre lembrando, tá? Regência verbal é a relação que se estabelece entre o verbo, termo regente, e o seu complemento, termo regido. Isso tem que estar bem claro para vocês. Prosseguindo. A regência é um bom indicador do conhecimento ou desconhecimento da norma padrão. Logo, o emprego do verbo que rege a preposição exige cuidado. Vamos lá. Por ser um texto cômico e destinado ao entretenimento, cujas personagens usam a linguagem coloquial, o uso de preferir do que na tira do Recruta Zero não desabona o seu autor. Ao contrário, faz mais sentido no contexto em que aparece do que a forma aceita pela norma padrão. Por quê? Ele trata de linguagem coloquial, de amigos, né, que não há muita essa preocupação de formalidade. Então, não é que o escritor lá do Recruta Zero não saiba escrever. Não é que ele não conheça a regência verbal. Mas aquele contexto permite que ele faça o uso da norma diferente da norma culta. É nessa variedade de língua que se deve elaborar os documentos técnicos e científicos, grande parte dos textos literários, os textos didáticos, as falas e discursos oficiais, palestras, conferências. Também nessa variedade se incluem as avaliações escolares que vocês são submetidos ao longo do ano letivo. Então, gente, quando a gente fala de prova, de documento oficial, de um artigo científico, sempre devemos optar pela norma culta, pela norma padrão. Então, se eu precisar escrever um documento oficial, numa prova, o verbo preferir, eu vou usar a regência preferir isso a outra coisa e não do que. Para não errar em situações formais, consulte uma gramática ou um dicionário de regência verbal se tiver dúvidas. Assim, você vai incorporando a regência correta do verbo. Então, olha só. Regência verbal a gente vai aprendendo com o uso. Tá? Então, é realmente lendo, vendo no dicionário, utilizando corretamente, e a gente vai assimilando aquilo. Vamos ver agora as regências de alguns verbos. Agora estudaremos a regência de alguns verbos de acordo com a norma padrão da língua. Reiteramos que muitas vezes a linguagem formal prefere outro tipo de regência. As regências verbais mudam de acordo com o tempo em decorrência da situação dos falantes, que passam a usar determinadas formas por várias razões, entre elas o fato de seu sentido se assemelhar a de outras. É o caso deste verbo aqui, ó, assistir, que na norma padrão exige a preposição a, assistir ao vídeo, e na linguagem coloquial dispensa-se pela influência de ver o vídeo. Então, olha só, presta atenção no que o professor vai falar. O verbo assistir, quando eu estou usando no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Então, ele requer a preposição a. Eu assisti ao jogo de futebol. Preposição a, mais o artigo masculino o de o jogo, contração ao jogo. É errado falar na norma culta, eu assisti o jogo. Quando eu estou usando o assistir no sentido de dar assistência, de prestar um auxílio, ele é transitivo direto, não tem preposição. O médico assistiu o doente. Aí não tem a preposição. Então vejam que o mesmo verbo, ele admite regências diferentes de acordo com o seu significado. Ok? Muito bem. Seguindo.
Os verbos aqui veremos a seguir se caracterizam por terem mais de um sentido, dependendo da regência. É importante saber que não há regras gerais para a regência verbal. Por isso existem dicionários especializados. Vamos ver alguns verbos aqui então, para vocês entenderem bem esse conteúdo. Verbo agradar. No sentido de acariciar, de fazer um carinho, ele é transitivo direto, não tem preposição. As crianças agradam os gatinhos, ou seja, elas acariciam os gatinhos, não tem preposição. Já no sentido de ser agradável, contentar, é transitivo indireto, tem preposição. O livro agradou a todos, ou seja, foi agradável, foi satisfatório a todos. Então vejo que em um sentido ele tem preposição, outro sentido sem preposição. Segundo verbo, verbo aspirar. Olha só, ele pode ser transitivo direto quando ele está no sentido de cheirar. Inalar, gosto de aspirar o aroma do café. Ele não tem preposição, transitivo direto. No sentido de desejar, de ter como objetivo, ele é transitivo indireto. Nós aspiramos a uma vida melhor. Ou seja, nós desejamos uma vida melhor, nós almejamos uma vida melhor, nós temos por objetivo uma vida melhor. Então vejo que sem preposição ele tem um sentido, com preposição ele tem outro. Vamos ver agora o verbo assistir, eu já falei, né? Então, muitas famílias assistiam os feridos, ou seja, ajudavam, socorriam, né? Passamos a tarde assistindo aos vídeos. Então, presenciar, ver, transitivo indireto. Esse aqui o professor já tinha falado. Esse verbo esquecer, transitivo direto. Esqueci o dinheiro. Quem esquece, esquece algo. Esqueci o dinheiro. Se esse verbo for usado com pronome, ele tem preposição. Eu esqueci-me. Olha o pronome aqui. Esqueci-me. Aí eu tenho que botar a preposição do dinheiro. Então, se tiver preposição, desculpe-me, se tiver o pronome, ele vai ter a preposição do dinheiro. Esqueci o dinheiro, esqueci-me do dinheiro. Verbo implicar. Ele é transitivo direto no sentido de trazer como consequência. A culpa implica sofrimento. Ela traz como consequência sofrimento. Se, por outro lado, ele tiver o sentido de antipatizar, importunar alguém, ele tem a preposição com. O cão implicava com a criança. Então vejam que são sentidos completamente diferentes. Como pronome reflexivo, mais a preposição, implicar-se em e com, a tia implicou-se com o sobrinho. Ora, o pronome ser reflexivo, que atinge aos dois. A delação do réu implicou-o em vários crimes. Desculpem, aos dois não, isso é recíproco. Corrigindo, que o agente ele tanto pratica quanto sofre a ação do verbo. Esse que é o reflexivo. Ok? E ele pode ser também intransitivo. Esse verbo não admite complemento, mas adjunta de verbo... verbo ir agora, verbo ir. O verbo ir ele é intransitivo. E ele causa um problema, que é o seguinte, professor, como é que ele é intransitivo se ele precisa de algo para ser entendido? Se eu falar assim, eu vou, vai onde? Só que ele é intransitivo, mas ele precisa de um adjunto adverbial de lugar. Vamos ao clube. Quem vai, vai a algum lugar. Ok? Pessoas na sala que falam, professor, posso ir no banheiro? Enquanto não fala certo, o professor não deixa, né? Posso ir ao banheiro. Ok? Muito bem. Obedecer e desobedecer. Transitivo e indireto. Obedecer às leis. Veja que esse A aqui está craseado. Eu tenho a preposição a mais o artigo feminino a. Obedecer aos regulamentos, obedecer aos pais. Verbo pagar. Transitivo direto.
com o objeto representado por coisa. Ó. Os fiéis pagam suas promessas. Transitivo indireto com o objeto representado por pessoa. Paguei ao proprietário. Então, se for representado por coisas, objeto direto, não tem preposição. Se for pessoas, objeto indireto tem preposição. Perdoar, transitivo direto, ó, com objeto representado por coisa. José não perdoou a ofensa. Transitivo indireto, quando o objeto é representado por pessoa. José não perdoou aos ofensores. Então, coisa, mesma coisa lá de cima, né? Do pagar. Pagar e perdoar. Coisa, objeto direto. Pessoas, objeto indireto. Preferir, já vimos, ok? Verbo querer, transitivo direto, desejar. João queria o brinquedo. João desejava o brinquedo. Transitivo indireto é amar, estimar. João queria muito ao tio, ou seja, ele amava, ele queria bem ao tio. Responder, transitivo indireto, ó, responder à pergunta, responder ao questionário. E transitivo direto, responder o quê? Os alunos responderam sim. O que eles responderam? Aí não tem preposição, ok? E a dupla regência, a norma padrão não aceita que se dê um só e o mesmo complemento para dois verbos que têm regências diferentes. Então, olha só, li e gostei do livro. Ler é transitivo direto. Eu li o livro. Gostar é transitivo indireto. Gostei do livro. Tá? Então, na linguagem formal, prefere a seguinte construção. Ó, ler o livro e gostei dele. Porque se eu colocar li e gostei do livro, eu estou dizendo eu li do livro e gostei do livro. Mas o ler é transitivo direto, não tem preposição. Então, esta construção aqui, ó, é informal. Esta aqui é a construção formal. Li o livro e gostei dele. Há alguns casos, porém, que por força da tradição, aceita-se a construção com um só complemento. Ela entra e sai da sala a todo momento. Ela entra em e sai da. Tá? Mas, para até facilitar a comunicação, né, como é já a força de tradição, como a gente sempre fala, a gente não vai colocar aí os dois complementos, né, o preposicionado e o não preposicionado. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Regência verbal. Vamos lá, vamos fazer um resumo rápido. Regente é o verbo, regido é o complemento. Alguns verbos são regidos de preposição, outros não. E nós temos verbos que, usados com preposição, eles têm um sentido, e sem preposição, eles têm outro, ok? Durante o decorrer das nossas aulas, nós vamos fazer atividades e vamos tirar dúvidas. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.